get a good feeling, yeah. Pessoal, lá no B de hoje, continua um papo super gostoso com o Dr. José Lucas, que está aqui do meu lado, que é do primeiro cartório de notas aqui de Jundiaí. A gente está batendo um papo que ficou longo, não coube do programa da semana passada e a gente continua hoje. Doutor, explica para o pessoal que não viu o programa da semana passada sobre o que a gente está falando. Certo. Bom, dia 1º de março agora de 2013, entrou em vigor aqui no estado de São Paulo o provimento 41/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. O que esse provimento diz? Ele permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo diretamente no cartório de registro civil, independentemente de uma prévia constituição de união estável ou não. Doutor, me diga uma coisa, parece uma pergunta óbvia, mas os direitos são realmente idênticos no casamento heterossexual ou homossexual ou homoafetivo? O que temos que deixar claro é que o casamento ele é um só, independentemente da opção sexual do casal. O senhor usou um termo bonito no programa passado, é um casamento... Igualitário. Igualitário. Exatamente. Tá. Igualitário porque o casamento é igual para todos, independentemente se é um casal homossexual ou se é um casal heterossexual. Isso é muito importante. Praticamente todos os direitos existem no casamento homossexual com o casamento heterossexual. Eu vou ler alguns aqui para a gente pensar juntos. Vamos lá. Adoção. Quer deixar para depois? Adoção. Vamos lá. Bem como todos os benefícios sociais, pensões, herança fiscal, imposto de renda, segurança social, benefícios de saúde, imigração, propriedade conjunta, hospital, planos de saúde, visitação na prisão, fertilização in vitro, barriga de aluguel. São tantos os direitos envolvidos numa relação, direitos, não é? E muitos desses direitos não são só patrimoniais, a maior parte deles são direitos que têm cunho pessoal, cunho humanitário. Todos esses direitos têm que ser reconhecidos e conferidos no casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que o senhor deixou a adoção para depois? Porque a adoção é uma grande discussão. Os nossos tribunais ainda discutem muito a possibilidade ou não de conferir a adoção a um casal homossexual. Entendi. Tá? Até hoje, um dos cônjuges assume a adoção, não é Exatamente. isso? Um assume a responsabilidade pela criança. Sozinho, mas há uma dificuldade ainda muito grande de se colocar uma criança num lar e em nome dos dois, quando o casal ele é homossexual. Entendi. Acredito que a partir do casamento não vai poder haver mais decisões discriminatórias, porque a importância da adoção está no bem-estar da criança, certo, e não em relação ao sexo ou à opção sexual desempenhada pelos pais. Quer dizer, seria mais uma das variáveis que o juiz vai analisar na hora de conceder a adoção ou não. Ele não é definitivo, mas é uma variável. Quer dizer, ele pode ser um casal homossexual ou heterossexual, competente ou não para adoção, não é isso? Exatamente. Os requisitos que ele tem que analisar que estão previstos na lei, em momento algum fala sobre a opção sexual dos pais adotantes. São outros requisitos, questão de idoneidade, capacidade financeira, patrimonial, educacional e formação, do que questão de opção sexual. Eu já explorei muito o Dr. José Lucas aqui. Agora eu vou perguntar para o Lucas, você tem uma posição fechada com relação à adoção por casais homossexuais? A minha posição é que sempre tem que se preservar o direito da criança. Agora, uma pergunta que já serve para todos os casais que querem contrair matrimônio. Quais os regimes hoje que existem disponíveis para as pessoas escolherem quando vão contrair matrimônio? Existe ainda como é que se diz o termo técnico, quando os bens são de todos? Comunhão universal de bens. Esse termo é antigo e eu nem lembrava mais, porque eu nunca casei, tá vendo? Então eu não tenho habilidade com isso. A comunhão universal ainda existe. Ela ainda existe. E é comum? É comum. Pelo incrível que pareça, ainda muitos casais têm procurado pelo regime da comunhão universal. A universal cabe, tanto que eu recebi como herança, o que eu não recebi, todos os bens passam a ser dos dois. Todos os bens, tanto os bens que já possuíam antes do casamento, quanto os posteriores, sendo bens advindos por herança ou por doação, não interessa. Todos os bens fazem parte Outros regimes, além da comunhão de bens. Bom, além da universal. comunhão
além da comunhão universal de bens, temos um regime legal, que é o regime quando ninguém faz uma opção por um regime diferente, vigora o da comunhão parcial de bens. O parcial ele já é automático, vamos Ele é dizer assim. automático, Se ele escolher por outro, vigora o parcial. Exato, é o regime automático. O da comunhão parcial, os bens adquiridos somente na constância do casamento, importante, só os bens adquiridos onerosamente. Os bens, mesmo no regime da comunhão parcial de bens, aqueles bens que foram recebidos pelo casal a título de herança ou doação é individual. Eles são individuais, são individuais de cada É só consórcio. que se foi comprado junto, adquirido junto. Exatamente. Por herança continua sendo individual. Continua sendo individual. Tem mais algum regime? Parcial, universal? Separação total de bens. Separação total, existe Total também. também. Está em dúvida aí, opta por esse, é isso? Isso, exatamente. Quando não se tem muita certeza do sucesso do É casamento, melhor optar por esse. melhor optar por esse. Não interessa, é tudo separado, nada. Nenhum bem se comunica, salvo porque também... Gente, eu adorei isso. Nenhum bem se comunica. Eu adorei esse termo, doutor. Então, fica tudo separadinho. O que cada um possui antes ou após o casamento é individual de cada um deles. Mais algum regime existe? E tem também um regime pouco utilizado, que é o da participação final dos aquestos. Pelo nome já Pelo amor é de complicado. Deus, o que é isso, doutor José Lucas? Esse é um regime novo, adotado agora pelo novo Código Civil de 2002, no qual o casal eles têm um patrimônio separado, cada um vem para o casamento com o seu patrimônio e o que eles adquirem individualmente na constância do casamento permanece individual entre eles. Entendi. Só que quando ocorre a ruptura do matrimônio, quando eles se separam, os bens, os aquestos, chamados aquestos, ou seja, os bens adquiridos onerosamente durante a vigência do casamento, eles são repartidos entre o casal. Entendi. Uma modalidade interessante. É uma modalidade interessante. Fora isso, a gente pode falar o que ainda de testamento? Quando se fala de casamento, pode-se resolver uma questão por testamento nessa situação? Sim, de matrimônio? geralmente hoje pelo novo Código Civil, dependendo do regime que você adota, isso vai repercutir numa eventual sucessão, no falecimento de um dos cônjuges. Entendi. Então utiliza-se muito o testamento para fazer com que a vontade prevaleça. Entendi. Sempre lembrando que o testamento no Brasil ele não é total, a liberdade de testada não é total, ela é condicionada. Então, se a pessoa tiver alguns herdeiros próximos, como, por exemplo, descendentes ou ascendentes vivos ou cônjuges, são chamados herdeiros necessários. Ele não pode deixar por testamento mais do que metade do patrimônio dele. Metade vai para os necessários. Metade, obrigatoriamente, ele tem que reservar para esses herdeiros necessários, caso ele os possua. E metade dos meus bens eu resolvo para quem eu vou distribuir. Exatamente, isso. A outra metade pode deixar para quem você quiser. Doutor José Lucas, é um papo que a princípio parece chato, mas que na medida que a gente vai entendendo, porque às vezes falar de direito, para quem não está habituado com a linguagem do direito, eu dou aqui meus parabéns para o senhor, porque é muito difícil se comunicar com quem está lá em casa. Eu me coloco na situação de um telespectador e foi uma delícia esse papo. Foi esclarecedor, foi gostoso. Falar de direitos adquiridos é sempre uma coisa que vai ser muito bem-vinda aqui no Casa Brasil, porque a gente tem como filosofia de trabalho mostrar, valorizar o ser humano, quebrar preconceitos e buscar essa sociedade que possa viver realmente de uma forma igualitária, justa, porque a gente está falando aqui simplesmente de justiça, Sim, nada exato. mais do que isso, e isso a gente vai falar e vai falar à vontade. Eu tenho certeza que você está em casa também gostou muito desse papo. Doutor José Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. A gente pode deixar algum contato, alguma coisa para quem está lá em casa, que queira maiores esclarecimentos, entender um pouco melhor esse assunto? Como a gente pode ajudar o pessoal de casa? Tá. Bom, aquele que tiver maior dúvida pode entrar em contato conosco aqui do primeiro tabelião de notas, que hoje está instalado aqui na rua Rangel Pestana, número 465. Nós temos o nosso site, que é www.notasjundiaí.com.br notasjundiaí.com.br. Lá nós temos algumas explanações, algumas informações, mas também temos o nosso telefone. Alguém pode ligar, entrar em contato comigo ou com algum dos meus escreventes pelo 4806-1414 ou qualquer um outro tabelião da cidade. Isso é bacana, gente, porque eu vim conversar com o Dr. José Lucas, na verdade, por indicação de amigos que estavam tratando de uma relação homoafetiva, que queriam se casar e me indicaram o Dr. José Lucas como uma pessoa esclarecedora com relação a esse assunto. Não é uma matéria paga, é uma matéria para esclarecer e para a gente quebrar preconceitos. Fica aí que eu volto já com o Fui para você. Até já.